preso no motivo da causa morte, né? O que seria isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dia eu atendi um espírito e daí eu disse: olá, meu irmão. Aí ele falou assim: ai, você tá vendo? Esse é o dia mais feliz da minha vida. Você tá vendo todos os cavalos? E como ele continuou falando, eu não disse que não estava vendo, deixei ele ir narrando o que estava acontecendo. Ele falou: olha, é uma vez no ano que a gente se reúne assim. Nós saímos todos a cavalo, nós saímos em cavalgada, a gente leva alimentos, a gente leva água, a gente leva muito provimento, porque não sabe o que pode acontecer pelo caminho, né? Eu falei: nossa, que interessante, e você tá na cavalgada? Ele falou: eu tô, você não tá vendo? Mas olha, espera só um pouquinho aqui para eu me concentrar, porque agora nós vamos descer uma montanha, e uma montanha a cavalo sempre é perigoso, porque tem as pedras, né, que podem rolar. Falei: ah, é perigoso mesmo, hein? Falei: e o que pode acontecer se por um acaso o cavalo escorregar nas pedras? Ele falou: ah, aí já foi, né? Aí a pessoa pode bater a cabeça, ela pode até morrer. Eu falei: ah, então se concentra aí na sua descida, para que ele pudesse focar a atenção na cena. E daí ele foi vendo que o cavalo escorregou, ele caiu e bateu a cabeça. Daí ele falou: ai, o meu cavalo está escorregando, ai, eu tô caindo, ai, eu tô caído aqui, eu tô caído, agora eu tô caído, eu bati a minha cabeça. Então, aí é que eu fui explicar para ele, falei: nossa, e você bateu a cabeça no quê? Numa pedra. Falei: então, pode ser até fatal, né? Ele falou: não, mas eu não morri, porque eu tô aqui falando com você. Falei: então, exatamente, só que você vai começar a perceber daqui a pouco que você não tá mais na cavalgada, que a cavalgada já foi, e faz tempo, que na verdade você só estava vendo essa cena porque você não percebeu o que aconteceu. E agora aqui, com a nossa energia, você conseguiu perceber que você bateu a cabeça e que o seu corpo físico não aguentou. A gente primeiro fala assim sutilmente, né? Não fala assim: você morreu. A gente fala assim sutilmente, aí a pessoa começa assim: ah, o que você quer dizer com não aguentou? Né? Você quer dizer que eu morri? Aí a gente fala assim: na verdade ninguém morre, nós estamos aqui conversando, não é mesmo? Então isso significa que você está vivo, só morre mesmo o corpo físico, o corpo de carne. E daí a pessoa começa então a fazer uma série de perguntas, né? Mas quando foi isso? Como que eu não percebi? E daí, assim, nós não temos as datas. Às vezes acontece de vir de repente uma data assim por intuição, por telepatia, como se você ouvisse, como se você visse assim um ano. Mas normalmente a gente trabalha com o próprio espírito e fala para ele: você lembra a última data que você viu no relógio, no calendário, no seu trabalho? Ah, sim. Aí ele fala assim: ah, hoje é, por exemplo, 20 de janeiro de 1986, né? Aí você diz: olha, nós estamos no ano de 2017, né? Hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Aí ele vai falar: não pode ser, não pode ser, até que ele vai tomando consciência que aquilo realmente aconteceu. Você vai trabalhando com ele e vai fornecendo energia, né? Energia divina. Nós vamos trabalhar, vou ensinar tudo isso. Você vai ancorando a energia divina e você vai reverberando, você vai enviando, você vai ressoando para ele, para que ele possa então ter esse processo, esse momento do despertar, para que ele possa continuar a caminhada dele. Então muita gente fica preso no motivo da morte, seja um acidente, por exemplo, um acidente de carro. Muitos já chegaram falando assim: me ajuda, você está me ouvindo? E eu falava: oi, eu estou aqui
para te ajudar. Ai, até que enfim, porque ninguém me ouvia, ninguém vinha me ajudar. Eu tô preso aqui debaixo das ferragens, eu tô preso aqui debaixo do carro, você não tá vendo? Eu falava assim, tô vendo sim. Eu já chamei inclusive os bombeiros, os enfermeiros, os médicos, eles já estão chegando agora e já vão erguer o carro e vão tirar você daí. Aí nisso, aí ele já vê, a pessoa já vê. Porque, gente, é assim, a criação das coisas do outro lado da vida, ela é instantânea. É só desse lado aqui que demora, do outro lado é instantâneo. Então assim, você pensou, você falou aquilo, aquela cena já está pronta. E normalmente quando eu falo, e a gente vai aprender isso, quando fala você já vai visualizando o cenário pronto, e daí ele já fica criado daquele lado. Lembrando que nós somos responsáveis por tudo que criamos, tá? Você, então eu vou criar qualquer coisa lá, você é responsável por aquilo, e aquela criação pode ficar convivendo com você depois, certo? Outra coisa é que o cenário de repente já estava montado, a espiritualidade já esteve ali, junto com bombeiros, com médicos, né, com o SAMU, e já socorreram ele realmente. Então naquele momento ele só vê aquilo que já aconteceu. Certo? Tem um filme, eu acho que chama Contra o Tempo. Se vocês puderem procurar, porque aqui eu não posso colocar as músicas nem os filmes, porque elas têm direitos autorais, então eu posso dar links e posso citar. Então procurem o filme Contra o Tempo. Se eu errei eu vou retificar depois por escrito, mas acho que é esse filme mesmo, que ele mostra como as pessoas ficam presas na hora da sua morte. Vai te ajudar a entender. Mas todas as pessoas ficam assim, vendo aquela mesma cena por dias, meses, anos e décadas e até séculos? Não. Depende sempre do grau evolutivo e da consciência de cada um. Locais de trevas, né? Existem muitos locais de trevas que chamam de inferno, que chamam de umbral, que chamam de regiões tenebrosas, né, de purgatório, aquelas regiões que a gente vê nos quadros, né, aquele fogo queimando, aquele espeto, né, aquele sofrimento, as pessoas afundadas nos lodos, nas grutas, as árvores retorcidas, o céu nublado, né? Realmente existe tudo aquilo? Existe tudo aquilo. Gente presa dentro de crateras, né, de vulcão, de tudo, existe tudo isso. No subsolo, dentro da terra, existe tudo isso. São regiões de sombra, né, de muito sofrimento, e que muita gente desencarna e já vai imediatamente para lá. Como assim imediatamente? É direto mesmo assim. Quando ela abrir os olhos, ela já está lá, certo? Ela pode também ser levada por outros seres. Mas André Luiz, ele diz assim, que é uma série de livros, né, Psicografia de Chico Xavier, ele diz assim que é pela consciência, pelo nível evolutivo, pelo grau de consciência que a pessoa já vai direto para onde tem afinidade, para onde está o seu vínculo. Mas a pessoa nem sabia daquele lugar, como que ela foi parar lá, né? Ela não sabia conscientemente, né? Mas por dentro dela, a afinidade energética era com aquilo lá. Era uma pessoa que na sua vida viveu na lamentação, na reclamação, no xingamento, na vingança. Talvez ela não matou ninguém, não roubou, não arrebentou ninguém, mas ela passou a vida toda falando assim, se o cara fizer tal coisa que eu vou arrebentar a cara dele, eu tenho vontade de matar o fulano, eu tenho vontade de esganar o cicrano. Então assim, por essas frases, a pessoa já vai definindo e vai mostrando quem ela é. E quando passa do outro lado da vida, não tem mais mentira, né? Não tem como assim eu disfarçar, eu dou assim um sorriso. Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer, introspectiva. Pela psicologia, sou uma pessoa introspectiva.
e minha função principal é pensamento. Então eu sou diferente de uma pessoa extrovertida com a função principal sentimento. Eu convivo com pessoas assim. Então, assim, qual é a diferença? Eu pareço assim muito séria, até pareço brava, né? Mas quando eu quero sorrir, eu sorrio. Quando eu quero brincar, eu brinco. Quando eu quero contar piada, eu conto. Mas não é o meu estilo normal, né? Mas eu posso fazer de conta quando eu quero. Mas do outro lado a gente não faz de conta. Agora, só assim para você entender, uma pessoa que é extrovertida, introvertido não é tímido, tá? Por exemplo, estou falando para vocês, faço palestras, pode ter 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que não tem problema para mim. Então o introvertido não é tímido. Ele simplesmente prefere estudar, prefere se aprofundar nos assuntos, prefere ficar elaborando raciocínios, perguntas, questões, pesquisar as respostas, né? Que foi o que eu fiz a vida toda. Uma pessoa extrovertida, sentimento, ela é aquela que já chega e fala: ai gente, eu tô mal hoje, me dá um abraço aqui. Ai gente, vamos sair, ai gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro. Ai gente, me ajuda aqui. E vai, e ela ri alto, e ela canta alto, e ela, né, e ela tá sempre sorrindo e tá sempre feliz. Nem sempre é o interior dela, mas é o estilo que ela põe para fora, é o que ela mostra ali para a sociedade, né? Então cada um tem um estilo aqui, cada um tem um estilo interior de ser, uma estrutura interna.